E atenção, vamos falar sobre a saúde dos seus olhos. Pois não é mesmo, Adilson? Antes do intervalo eu falei em retinite pigmentosa. Dr. Fernando Liberty, oftalmologista, muito obrigado pela presença, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Caleb, Adilson, Rafaela, eu agradeço o novo convite. Ele que é médico oftalmopediátrico, especializado no atendimento às crianças. Aí tem um jeito todo especial, porque eu já acompanhei alguns atendimentos. O que é retinite pigmentosa, doutor? Caleb, só para complementar, eu também sou estrabólogo, é um nome estranho, mas eu sou especialista em estrabismo também. Verdade, cirurgião inclusive, né? Cirurgião de estrabismo, E sobre a retinose pigmentar, o Adilson leu ali retinite pigmentosa, é a mesma doença, é porque ela tem um caráter inflamatório também, é uma doença genética, hereditária, ela é rara, se a gente olhar a incidência na população, a 4 a 5 mil pessoas para ter um caso, não é uma doença comum. Eu tenho poucos casos que eu acompanho no consultório e a maioria das vezes os pais não têm, é curioso porque os casos, a maior parte dos casos é uma doença autossômica recessiva. Então pai e mãe não têm a doença, mas têm o gene. E passam por filho, esses genes se encontram e manifestam no filho. E costuma aparecer na adolescência ou adulto jovem. Quais são os sintomas? O primeiro sintoma é perda da visão noturna. Até ela é também chamada como cegueira noturna. Então o paciente, como primariamente a doença pega os bastões, são as células responsáveis pela visão noturna, a visão periférica e noturna, então o paciente tem perda da visão periférica primeiro. E aos pouquinhos ele vai perdendo a visão periférica e no fim da doença a visão fica em túnel, que a gente chama. Então o paciente fica com a visão central. E o tratamento, doutor? Tem tratamento? Tem cura? Tá, Caleb, sabe que é uma das doenças que, assim, nós oftalmologistas temos mais dificuldade de enfrentar, porque mais frustra a gente quando a gente vê, porque a gente fica impotente diante dela. É uma doença que tem uma evolução relativamente previsível, mas que não tem tratamento eficaz ainda. Ainda porque tem terapia gênica, tem implantes com chip, tudo em caráter experimental, não tem resultados muito bons, mas caminha para talvez uma solução em 20 anos, talvez. Nossa, a questão é que se manifesta na adolescência, então o próprio adolescente vai ter que manifestar isso para os pais, né? Porque os pais, para detectar hoje em dia o que está acontecendo na vida do adolescente, é bem mais complicado. Então o adolescente, ele vai sentir dificuldade, tem que manifestar para os pais para procurar tentar amenizar. Então não tem tratamento, não tem cura, digo, né? Não tem cura, não tem um tratamento eficaz. Realmente, às vezes os sintomas iniciais são muito sutis, porque o paciente vai perdendo a visão periférica e às vezes isso se passa como uma criança que esbarra muito, ou se bate, ou cai muito. Olha só. E às vezes eu já vi casos iniciais que a gente fica na dúvida, será que é, será que não é? Porque começa um pigmento periférico ali que a gente fica na dúvida e às vezes 5, 10 anos depois a gente consegue confirmar. E realmente, casos iniciais é mais difícil da gente detectar. Então o paciente perde a visão noturna, a visão periférica e por último estágio, tem casos mais graves que o paciente chega a ficar quase totalmente cego. Que lamentável. E essas alterações que ocorrem nos olhos, elas podem ser observadas e vistas a olho nu? O pai pode ver ou só a partir de situações mesmo, doutor? Não dá pra ver a olho nu, tudo na retina, né? O olho é uma bola que tem uma pele que a gente chama de retina. E é tudo lá. Nós, oftalmólogos, a gente vê no fundo do olho, a gente consegue detectar. Então o pai pode suspeitar pelos sintomas, pelas queixas, mas pra gente confirmar é só o fundo do olho, o exame de fundo do olho. Isso praticamente deve-se dizer que é um câncer, né? Porque, né, vamos dizer, simbolicamente falando, porque não tem cura, né? Tem que ir acompanhando. E existem casos que acabam perdendo a visão, né? A maioria dos pacientes não ficam totalmente cegos, mas tem uma baixa significativa da visão. A visão central fica alguma coisa preservada, mas a perda da visão periférica já limita muito a capacidade de dirigir, por exemplo, né? De algumas atividades realmente o paciente tem muita dificuldade. Que interessante, né? Como a questão ocular, às vezes a pessoa não percebe que ela tem algum problema. Por exemplo, né? Eu, no meu trabalho, precisava usar óculos, não sabia isso lá para 2012. E aí, uma vez a moça falou para mim, assim, da recepção: ô Caleb, você não precisa usar óculos, não? Eu falei, por quê? Ela falou, porque às vezes você erra alguns números, você está escrevendo, assim. Ela percebeu, eu falei, olha, eu vou verificar.
E aí eu estava com 1 grau de miopia, né? Inclusive, se não me engano, fiz com você, doutor. Foi a primeira vez, foi com o senhor. E aí eu achei tão interessante que as pessoas às vezes não percebem esses problemas oculares, né? E a qual momento procurar um médico assim que identificado qualquer alteração? É de imediato? É interessante também a gente falar que qual é o contexto que a gente está falando. A gente está falando de retinose porque tem não sei se todos estão ouvindo, ficaram sabendo, mas tem uma família canadense. Eu estava vendo agora, com 4 filhos. Começaram a viajar pelo mundo, né? Descobriram que 3 deles têm retinose pigmentar e tudo indica que com uma evolução desfavorável. Então os pais resolveram viajar o mundo, tiraram 1 ano de férias e vão viajar o mundo inteiro para criar memórias para as crianças. Então as crianças foram para a África, estão vendo elefante, vendo leão. Olha só. Para criar essa memória para a vida adulta. Que não sabem se amanhã terão ainda visão. Não sabem até quando vão enxergar, né? Então é um caso que comoveu a gente, assim, e traz à tona essa discussão sobre a doença, né? Acho que é legal as pessoas saberem. E pelo que você perguntou, Caleb, assim, a gente pode suspeitar. Os sintomas são bem sutis no início. A gente precisa. O que eu sugiro às famílias, assim, ó, uma consulta pelo menos a cada 2 anos, porque a gente consegue, se mudar alguma coisa de uma consulta para outra, a gente consegue detectar. Não precisa necessariamente todo ano. A cada 2 anos acho que é suficiente para a gente detectar, desde que não tenha queixa. Se tiver queixa, acho que tem que procurar um oftalmo com mais urgência. A pessoa faz o check-up e não faz exames oculares, né? Vê o coração, rim, fígado. Só quando o braço começa a ficar curto. Impressionante, né? O braço fica curto ou fica longo demais, né? E aí fica olhando de longe também, assim, no celular, ou tá lendo de longe, assim, ou de perto. Olha, me diz uma coisa, doutor. Nesses check-ups que a gente faz para cuidar da saúde, é importante também fazer exames oftalmológicos. É importante, mas sabe, Caleb, que está mudando muito, os pacientes estão procurando muito mais. Eu faço oftalmopediatria e eu percebi assim que o limiar para procurar está bem menor. Então os pais estão fazendo uma coisa preventiva do que tratamento. Isso é legal. Que bom. Isso é legal, é um hábito, acho que é da cultura brasileira. A gente não previne, a gente trata problemas, mas a gente faz pouca prevenção. Então na saúde está mudando, está caminhando para uma mudança dentro da oftalmologia, pelo menos. Eu não vou dizer pelas outras especialidades. Que boa notícia, né, Dilson? Uma pergunta aqui do ouvinte: com qual idade devo levar meu filho pela primeira vez no oftalmo? Não existe um consenso fechado, mas o que eu sugiro aos pais? A gente fazer o primeiro exame ali entre 6 meses e 1 ano. Porque a gente já vê fundo do olho, a gente descarta alguma diferença grande de grau entre os olhos, então algumas coisas, estrabismo a gente consegue detectar. E ali lá pelos 4 anos de novo, 4 e depois aos 7, que é na fase escolar, que é uma fase mais puxada para criança do ponto de vista visual, né? Eu sugiro o primeiro exame com 1 ano. E hoje as pessoas de baixo poder aquisitivo, eles têm também a oportunidade de procurar o Sistema Único de Saúde também, né? Tem, claro. Inclusive, eu atendo pelo SUS, até o Caleb me ajudou nisso. Tem um projeto para operar crianças estrábicas pelo SUS. E esse projeto saiu, eu opero lá no Pequeno Anjo. Vocês têm falado muito sobre o Hospital Pequeno Anjo. E até foi uma reportagem que saiu em rede estadual sobre o projeto, né? E os pacientes têm acesso, lógico que é mais difícil, é mais demorado, mas os pacientes têm acesso, se eles se interessarem, enfim. E os pacientes conseguem acesso via SUS, uma consulta oftalmológica. A Diana pergunta se essa doença tem alguma coisa a ver ou alguma semelhança com o glaucoma. Não tem nada a ver. O glaucoma é aumento da pressão intraocular. A pressão no olho, dentro do olho sobe e machuca o nervo óptico, é totalmente diferente. No caso, são sintomas que se diferem, né? Os sintomas são um pouco parecidos no sentido de que as duas doenças pegam a visão periférica, mas a fisiopatologia é totalmente diferente. Uma pessoa que tem a retino, né, o nome específico, retinose pigmentar, ela se trabalha, tem uma vida laboral, ela consegue se aposentar por esta razão? Se ele atingir uma visão que seja considerada cegueira, ele com certeza tem os benefícios que o INSS dá, né? Consegue, né? Sim, é bom. E aí, o que eu sugiro, quando eu vejo casos muito graves, eu encaminho para um oftalmologista especialista em visão subnormal, que ele consegue dar ferramentas para o paciente para poder viver com aquela limitação. Então, lupas, tem telescópio, tem alternativas para dar mais qualidade de vida. Interessante. Show de bola. Oftalmologista, Dr. Fernando Liberty, muito obrigado pela visita novamente aqui a nós da Rádio Menina e os nossos ouvintes que estão atentos aí às informações importantes. Obrigado, Adilson. Obrigado, Caleb. Eu agradeço o convite. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Dr. Fernando Liberty. 8h17.